TV Rangel. Fazer mais e melhor. Sempre, 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 sempre. Esse programa é patrocinado por Centro Médicos Saiotes. Está no ar o seu programa de eleição Viver com Saúde. É com muito amor e prazer que trouxemos para si um tema bastante importante. Hoje vamos falar sobre as medidas de biossegurança em tempo de pandemia. Mas antes, siga nossas páginas do Facebook TV Rangel Oficial, Instagram TV Rangel Oficial, YouTube TV Rangel Oficial. Já agora queremos agradecer à Clínica Saiotes Médico 1, é a clínica que está a apoiar o programa. A clínica está em promoção para todos que vivem no Distrito Urbano do Rangel, terão direito a 30% de desconto das consultas e tem várias especialidades. Clínica geral, pediatria, oftalmologia, ginecologista e muitas outras especialidades que foram criadas a pensar em si e na sua família. Venha fazer as consultas e garantir a sua vida saudável para poder viver com saúde. A clínica está aberta de segunda a sexta, das 8 às 17, de segunda a sábado, das 8 às 15, ou seja, na segunda até a sexta-feira, a clínica fica aberta das 8 às 17. Já no sábado fica aberta das 8 às 15. Então, venha fazer as suas consultas, porque a clínica espera por si com grandes especialistas para lhe dar uma vida bem saudável. E o doutor, ou seja, o nosso enfermeiro Reginaldo, que vai abordar sobre o nosso tema de hoje, também veio da clínica Saiotes Médico 1. Olá, enfermeiro Reginaldo, seja bem-vindo ao programa. Olá, Ivone, muito obrigado. Obrigada a nós por ter aceitado o nosso convite. De nada. Doutor, falando sobre as medidas de biossegurança, ou seja, enfermeiro, falando sobre as medidas de biossegurança, muita gente sabe que a prevenção da Covid-19 é fundamental, mas muitos não as praticam no seu dia a dia. E também muitos não sabem dos riscos que podem ocorrer no incumprimento das medidas de biossegurança, doutor. Qual é a sua opinião acerca deste assunto? Ok, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Dizer que a Covid-19 tem sido um tema bastante pertinente, porque nos últimos tempos virou assunto em todas as mídias sociais. Vemos ainda muita gente dizer que a doença não existe, que é uma doença inventada e tudo mais. O que eu tenho a dizer é que a doença existe sim, a doença está aí, vamos nos prevenir a fim de não contrairmos a doença e não espalharmos para outras pessoas. Muitos têm ouvido a falar sobre o Covid-19, mas poucos sabem o que é a Covid-19. Ok, a Covid-19 no caso, é um termo implementado pela Organização Mundial da Saúde para descrever o novo coronavírus. Para quem não sabe, coronavírus não é referido simplesmente a um único vírus, existe um grupo de vírus denominado coronavírus. No momento, o vírus que nós estamos a viver é o SARS-CoV-2, que é caracterizado por causar uma insuficiência respiratória aguda e pneumonia. Enfermeiro, quais são os sintomas desta doença? Ok, os sintomas mais frequentes na Covid-19 são febres altas, gripe e dor de cabeça. Quando nos vermos envolvidos por estes sintomas, devemos procurar uma unidade sanitária mais próxima de nós ou ligar para o 111. Como podemos nos prevenir da Covid-19? Ok, a prevenção da Covid-19 a uma altura dessa já está espalhada para todos os sítios e muitos de nós já conhecemos, mas ainda assim nos descuidamos e não gostamos de cumprir. Mas vamos aqui referir algumas dessas medidas de segurança. Entre elas temos o uso frequente de máscara, lavar constantemente as mãos com água e sabão ou desinfetar com álcool em gel ou álcool normal, manter o distanciamento social, evitar a partilha de objetos de uso pessoal e tantos outros. E muita gente não sabe dos riscos que podem ocorrer no incumprimento das medidas de biossegurança. E quais são os riscos que podem ocorrer no incumprimento dessas medidas?
Ok, no incumprimento das medidas de biossegurança, quando nós descumprimos as regras, nós estamos nos mantendo em risco e mantendo o nosso próximo em risco, visto que muitos de nós vivemos em casa com pais, tios, avós e muitos desses pertencem ao grupo de risco da Covid-19. A doença, a Covid, não anda, quem anda somos nós. Então, nós precisamos nos proteger para proteger os outros, a fim de eliminarmos essa doença o quanto antes. De que forma é que nós podemos evitar a propagação do vírus, visto que já é uma pandemia? Só é considerado uma pandemia quando já afeta vários países. E, infelizmente, já é considerado uma pandemia. Que forma é que podemos fazer para evitar com que o vírus se propaga? Ok. A melhor forma de evitar a propagação do vírus é cumprindo com as regras de biossegurança, as que acabamos de citar agora. É a melhor forma de evitarmos o vírus, porque o vírus não anda, como tem se dito muito, quem anda somos nós. Então, se nós mantermos as regras de biossegurança como devem ser, mais rapidamente conseguiremos eliminar o vírus ou baixar os números de contaminados pelo mesmo vírus. Todos nós sabemos que devemos nos proteger para evitar a contaminação dos vírus. Toda a gente tem que se prevenir, não importa se é adulto, criança, velho, mas existe uma idade que já é considerada grupo de risco, que é dos 50 em diante. Por que dos 50 em diante já é considerada uma idade de risco? Bom, vamos dar aqui um exemplo para podermos entender melhor. Os nossos pais, os nossos avós, ou nós mesmos, quando vamos atingindo uma certa idade, uma idade mais avançada, precisamos de cuidados redobrados que outrora não precisávamos. Precisamos dar mais atenção, mais cuidados, e isto não é necessário simplesmente, digamos assim, externamente. No interior, nos nossos organismos, também precisamos cuidá-los à medida que vamos avançando com a idade. Precisamos manter uma alimentação saudável, uma vida saudável, porque os anticorpos que outrora na juventude desempenhavam um papel a todo vapor ou com toda ação possível, enquanto vamos envelhecendo, os mesmos vão tendo limitações para desempenhar as suas funções. Logo, qualquer doença oportunista instala-se com mais facilidade e traz consequências também com mais facilidade. Por isso, é muito mais provável um idoso, uma pessoa de idade, morrer do vírus, do coronavírus, do que um jovem, porque ainda tem os anticorpos em plena ação das suas atividades. Muita gente tem se automedicado por medo de ir em um hospital e contrair os vírus, porque nesse tempo de pandemia as pessoas estão com medo, com aquele preconceito de talvez o vírus esteja hospedado propriamente no hospital. Então, caso alguém precisa de uma ajuda médica, o que é que deve fazer? Dizer que a melhor forma de conseguir ajuda médica é mesmo ir às nossas unidades. Sabendo que existe o vírus e que o vírus está aí, os nossos hospitais ou as nossas unidades sanitárias estão bem preparadas para atender a estes vírus. Ou seja, e muitos de nós, o que acontece? Quando temos uma determinada doença ou quando precisamos de assistência médica, gostamos de nos dirigir a unidades sanitárias maiores, de grande porte, a fim de receber um melhor atendimento ou melhor segurança, o que não é correto. Nós devemos começar sempre pelas unidades sanitárias mais próximas, que são as municipais, a fim de eles darem o devido atendimento. Caso não seja algo para se tratar aí, os mesmos irão dizer ou irão encaminhar. Agora, se for um caso já de suspeita de Covid-19, devemos ligar ao número 111, porque eles estão devidamente preparados para lidar com essas situações. Doutor, enfermeiro, bem dizer, eu estou sempre a chamar de doutor, mas é enfermeiro, atenção. Existe uma outra forma de combater a Covid-19 além da medicina convencional? Enquanto formado e funcionário da medicina convencional, o meu conselho é mesmo que procurem sempre a medicina convencional. Não digo que não há outra forma de tratar que não seja na medicina convencional, mas
o meu conselho é que se tiver alguma coisa, algum sintoma, dirija-se, sim senhor, a uma unidade sanitária, porque estão devidamente preparados para atender a estes casos. O doutor já disse, devemos procurar uma ajuda médica e dessa forma temos que nos dirigir a uma unidade sanitária. Atenção, não criam doenças psicológicas. Tem pessoas que não têm os vírus, doutor, e começam já a criar doenças psicológicas. Exatamente. Isso acontece porque muitas vezes falamos coronavírus. O que acontece? O vírus, o coronavírus, tem sintomas muito semelhantes à gripe comum. E muitas vezes, muita gente quando desenvolve uma gripe, algo do gênero, fica a pensar se tem, se não tem, porque toda essa informação, toda essa carga Covid, causa sempre uma pressão psicológica, mas devemos ter calma, buscar informação, a fim de estarmos bem inteirados sobre a doença. Porque antes do vírus se hospedar em Angola, muitos já estavam a falar. Angola não está preparada para ter essa doença, porque do jeito que o angolano é, muitos vão criar doenças psicológicas. E falando propriamente das máscaras, doutor, muita gente usa máscara cirúrgica e a outra máscara que é artesanal, exatamente. Eu já presenciei uma vendedora ambulante a vender máscara. A senhora comprou a máscara e experimentou a máscara no rosto e viu que a máscara não se viu. Devolveu novamente a máscara. Doutor, isso não é um meio fundamental de contaminação? Com certeza é um meio e é bom falarmos sobre isso a fim de chamar a atenção dos cidadãos quanto a essa questão. Quando nós vamos comprar uma máscara, nós devemos ter em atenção já ao saber qual é o tamanho da máscara que é mais justo a nós. Porque o uso de máscara, experimentas uma máscara, depois não serve, vai experimentar outra, vem outra pessoa que também vai experimentar a mesma máscara e já começamos a entender que há ali um meio de transmissão para a doença. No caso, o que nós devemos fazer, como eu disse, é saber qual é o tipo de máscara que é mais justo ao nosso rosto, comprar, levar para casa, lavar, engomar e só assim fazer o uso da mesma. E temos também nossas máscaras cirúrgicas, que as mesmas têm duração de 2 horas, devem ser substituídas. Temos visto que pessoas compram as máscaras cirúrgicas e vão usando 2, 3 dias, e que é errado, porque chega a uma altura que a máscara já não exerce em condições a sua função. E também vemos que há muita gente que não faz o uso correto das máscaras cirúrgicas. Dizer que as máscaras cirúrgicas, a princípio, como já referi, devem ser usadas de 2 em 2 horas. Ao colocar a máscara, devemos pegar as máscaras pelos elásticos. As máscaras devem cobrir o nariz e o queixo. Terem atenção se tem folgas, principalmente nas laterais. Devemos evitar tocar na parte de frente das máscaras e, principalmente, o que nós mais temos visto, devemos evitar baixar a máscara para o queixo e depois subir novamente para o rosto. Porque quando estamos com a máscara a cobrir o nariz e o queixo, deixamos as outras áreas expostas. Quando baixamos a máscara e voltamos a subir, trazemos vírus que estão instalados no nosso queixo, no nosso pescoço, para o rosto, fazendo assim com que haja a propagação do vírus. E as aulas já começaram. Sabemos muito bem como é que os jovens são, muitos e negligentes. Qual deve ser o comportamento dos alunos em tempo de pandemia? Okay. Eu acho que a linguagem da doença, da pandemia, é uniforme. Em todos os sítios onde nós estivermos, seja no trabalho, seja na escola ou em uma outra atividade, a linguagem é uniforme, ou seja, devemos cumprir e manter as regras de biossegurança. Na escola, devemos evitar o contato com os colegas. Sei que é difícil às vezes, mas devemos fazer um esforço para manter o distanciamento. As escolas, na sua maioria, já estão preparadas para atender os alunos. Já conseguimos notar que há algum cumprimento das medidas de biossegurança, há lavatórios, há distanciamento de carteiras, e nós devemos cumprir com aquelas regras a fim de evitar a propagação para que possamos estudar. Caso, claro, gostamos de estudar, mas para quem não gosta, é necessário que mantenha também as regras para que evitemos a propagação do vírus.
E a prevenção dos vírus não é só no serviço, na escola, nos mercados. Em casa também precisamos redobrar os cuidados de prevenção, não é isso? Com certeza, com certeza. E a nossa casa, se calhar, é o sítio que nós mais devemos cuidar para que não haja presença do vírus ali. Para isso, podemos adotar algumas regras, que quando nós regressamos da rua, devemos lavar imediatamente as mãos antes de tocar em qualquer coisa que seja. Devemos retirar os nossos objetos pessoais que nós fomos tocando enquanto estávamos na rua, como o telefone, como a carteira, como as chaves de casa. Devemos colocar num determinado local, pode ser uma tigela, um pote. Retirar a roupa que nós chegamos com ele da rua. Se possível, colocamos luvas para desinfetar esses mesmos objetos que nós colocamos nesse pote. Tomar um banho e colocar as roupas para lavar. Só assim estaremos bem para fazermos as outras atividades, tocarmos em outras pessoas, porque principalmente para quem vive com a família, é muito importante manter essas regras a fim de proteger a sua família. E muitos até aconselham a colocar a roupa exposta ao sol. E qual é o efeito que o sol tem? Temos visto, para quem tem investigado, tem estudado um pouco sobre a Covid-19, temos visto que o vírus não sobrevive a altas temperaturas. Então, o estender a roupa ao fio ou colocar ao sol tem, sim, senhora, um efeito positivo, porque a temperatura do sol pode, sim, senhora, matar o vírus. Porque ele não sobrevive a altas Das temperaturas. Realmente. E tem países que normalmente os vírus já estão a ser inibidos. E tem países que os vírus ainda estão a circular normalmente, ou seja, os casos têm aumentado cada vez mais. Será que é um erro de método que os órgãos da saúde têm criado? Ou será que poderiam optar por seguir o mesmo modelo de prevenção que outros países que já estão a ter casos menos elevados da Covid? Eu acho que isso é como tudo. Quando nós não conseguimos dar resposta a uma determinada situação e vemos que uma outra pessoa, ou nesse caso um outro país, consegue dar resposta mais positiva, nós devemos conversar, sentar, reunir, a fim de saber quais são as medidas que esse país está a tomar para que possam também fazer, a fim de evitar a propagação do vírus. Porque eu acho que é de interesse do mundo que o vírus seja eliminado. Graças a Deus agora já temos alguma esperança, porque já estão a ser feitas algumas vacinas com previsões para começarem a ser usadas. Então vamos aguentar, vamos cumprir com as regras, porque é bem provável que o vírus esteja com os dias contados. O vírus está com os dias contados. Porque a OMS tem unido forças para acabar com a sua propagação. Então, em nome de Deus, as nossas orações, Jeová vai atender e os vírus vão acabar. Muito obrigada, doutor, pelo seu contributo. Muito obrigada mesmo. Enfermeiro, atenção, é enfermeiro. De nada, de nada. Aproveitar aqui para aconselhar as pessoas lá em casa a cumprirem com as medidas de biossegurança, a fim de evitarmos a propagação. Como eu já disse, a linguagem do vírus é uniforme, é só se prevenir. Cada um faz a sua parte, que vamos conseguir evitar a propagação do vírus. Já agora, aproveitar para convidar todos os telespectadores a virem fazerem uma visita à nossa instituição, que é a Sayote Medicum, porque no momento estamos com uma campanha de medição de atenção e glicemia grátis. Então venha já saber como está a sua atenção e a sua glicemia. Muito obrigada. Atenção, venham fazer a campanha, venham participar dessa campanha para você saber como é que está o seu nível de açúcar, como é que está a tua atenção. Mas, além dessa campanha, a Sayotes Medicum também está em promoção. Para todos que vivem no Distrito Urbano do Rangel, têm direito a 30% de desconto das consultas. E a clínica tem várias especialidades, como clínica geral, ginecologia, farmacologia não, atenção, eu como estou a fazer esse curso, sim, a clínica tem várias especialidades, tem clínica geral, ginecologia, estomatologia, oftalmologia
e muitas outras especialidades que foram criadas aqui na Clínica Saiotes Medicum a pensar em si e na saúde da sua família. Venha fazer as suas consultas, garanta a sua saúde para poderes viver com saúde. A clínica está aberta de segunda a sexta, das 8 às 17. Já no sábado está aberta das 8 às 15. Por isso, venha logo, faça a sua consulta e garanta a sua saúde. E viva com saúde também aqui na TV Rangel. Obrigada por assistir o nosso programa e voltamos na próxima edição do próximo programa. Se quiser continuar a nos acompanhar e se não assistiu o programa hoje porque chegou tarde do serviço, você pode nos acompanhar nas redes sociais, que é o nosso Facebook TV Rangel Oficial, Instagram TV Rangel Oficial, YouTube TV Rangel Oficial. O nosso contato do WhatsApp já está passado em rodapé e você pode deixar as suas perguntas ou temas de doenças que você quer saber. A gente vai debater nos próximos programas. E muito obrigada mesmo por assistir o nosso programa. Até lá, viva com saúde na TV Rangel. Beijo. Esse programa é patrocinado por Centro Médico Saiotes. TV Rangel, fazer mais e melhor, sempre.